A ti eu vou clamar, pois tudo vem de ti e tudo está em ti. Por ti vou caminhar, tu és a direção, o sol a me guiar. Tudo pode passar, teu amor jamais me deixará. Sempre há de existir novo amanhã preparado para mim. Glória a Deus, louvado seja o Senhor por esta canção que hoje pode gerar dentro de nós uma esperança de saber que existe um amanhã preparado para cada uma de nós. Eu quero dizer que é uma alegria estar aqui, podendo compartilhar de algo que Deus colocou no meu coração para semear o seu, e assim como foi bênção na minha vida, estar estudando a palavra de Deus, lendo, me alimentando da palavra, eu gostaria que a mesma força que eu recebi, ouvindo a voz de Deus por meio daquilo que eu li, possa também encher o teu espírito. Amém? Que coisa mais linda esse projeto Ore. E eu fiquei pensando em tantas coisas, né, que podem ser ditas. Que privilégio poder compartilhar com mulheres tão incríveis, tão especiais neste grupo. Mas hoje eu gostaria de falar também sobre oração. E eu li o texto que tem queimado dentro de mim e eu quero ser fiel a esse texto para compartilhar com você. Está lá em Hebreus, no capítulo 5. Eu vou ler e eu oro para que o teu coração esteja aberto para ouvir tudo que Deus tem para falar com você. Diz assim a palavra: porque todo sumo sacerdote, sendo tomado dentre os homens, é constituído nas coisas concernentes a Deus, a favor dos homens, para oferecer tanto dons como sacrifícios pelos pecados. E é capaz de condoer-se dos ignorantes e dos que erram, pois também ele mesmo está rodeado de fraquezas. E por esta razão deve oferecer sacrifícios pelos pecados, tanto do povo como de si mesmo. Ninguém, pois, toma essa honra para si mesmo, senão quando chamado por Deus, como aconteceu com Arão. Assim também Cristo a si mesmo não se glorificou para se tornar sumo sacerdote, mas glorificou aquele que lhe disse: Tu és meu filho, eu hoje te gerei. Como em outro lugar também diz: Tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Ele, Jesus, nos dias da sua carne, tendo oferecido com forte clamor e lágrimas, orações e súplicas a quem o podia livrar da morte, e tendo sido ouvido por causa da sua piedade. Embora, sendo filho, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. E tendo sido aperfeiçoado, tornou-se o autor da salvação eterna para todos os que lhe obedecem, tendo sido nomeado por Deus sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Aqui está falando de Jesus, sobre o chamado de Jesus. Deus o chamou. E aqui Jesus nos dá uma grande lição, porque ele é o nosso maior exemplo. Em todo o tempo nós precisamos olhar a conduta de Jesus enquanto estava na terra, como era a sua maneira de viver, quais eram os seus objetivos, o que queimava o coração de Jesus. E aqui o texto nos leva a entender que Jesus estava sendo aperfeiçoado, ou seja, ele estava amadurecendo no seu chamado.
E nesse grupo nós temos aqui tantas mulheres, né? Acho que mais de 30 mulheres, e eu vejo aí muitas pastoras, acho que a maioria são líderes, tem aí um chamado de Deus atuando no ministério, seja na sua igreja, seja, né, dentro da sua casa, mas todas nós temos um chamado. E o que importa lendo esse texto é entender que nós precisamos também amadurecer em Deus. E eu quero te fazer uma pergunta hoje. Você está ativa e intencionalmente crescendo para ser como Jesus? Eu quero deixar essa pergunta ao teu coração. Porque eu acho que nunca foi preciso tanto maturidade como nos tempos que nós temos vivido. Nós temos visto que aqueles que não têm maturidade, o vento levou. As circunstâncias têm levado. A raiz foi engolida. Não tem raiz, na verdade. Então, esse tempo nós precisamos de maturidade. E nesse texto é tão lindo. Você depois, com o tempo, leia ele com mais, sabe, com mais diligência, preocupando-se nos detalhes, porque aqui Jesus está dando um exemplo maravilhoso para mim e para você. O primeiro exemplo que eu posso ver aqui é sobre o amadurecimento. Jesus estava sendo aperfeiçoado no seu chamado. E dentro desse amadurecimento, nós podemos observar o que está no versículo 2. Será que eu me identifico com esse versículo? Será que você se identifica com esse versículo que diz: e é capaz de condoer-se ou compadecer-se dos ignorantes e dos que erram, pois também ele mesmo está rodeado de fraqueza. Será que nós nos identificamos com esse versículo? Será que nós, nesse tempo de amadurecimento na nossa fé em Deus, nós podemos olhar para aqueles que erram, para aqueles que ainda são ignorantes na fé e compadecer-se deles? Ou será que nós temos estado numa posição de julgamento, né? Ao invés de compadecer-se, nós estamos julgando, ao invés de compreendê-los. Entendendo que eles também têm as suas fraquezas, assim como nós temos a nossa. O exemplo de Jesus é que ele compadecia porque também ele era rodeado de fraquezas. Mas o incrível do testemunho de Jesus é que ele permaneceu sem nenhum pecado. Porque ele sabia aonde estavam as suas fraquezas. E para que a gente consiga observar mais ainda desse texto, nós olhamos aqui, a força do amadurecimento de Jesus foi que ele ouviu do próprio Deus o chamando de filho. Tu és meu filho, eu hoje te gerei. Deus o chamou de filho para fortalecer a sua convicção no seu propósito de amadurecimento. E eu quero te dizer, minha irmã, que Deus hoje te chama de filha amada. E Ele quer sim que esta palavra esteja muito viva dentro de você, para que você cresça no seu chamado, para que você cresça na sua vida com Ele, na tua vida espiritual, na tua vida com Deus. Hoje Deus te chama de filha amada. Que esta palavra esteja aí, sabe, entrando no teu espírito, que você possa se sentir como filha. E se por acaso você ainda não consegue se sentir filha, diga para Deus. Diga: Senhor, eu me arrependo que eu não consigo me sentir como filha, porque é tudo que o Senhor me vê como filha. Arrependa desse sentimento e peça ao Espírito Santo para gerar no teu coração, na tua alma, o sentimento de filha.
e você vai experimentar, sabe, algo incrível da parte de Deus, a partir do momento que você conseguir se sentir como filha. E outro exemplo que nós podemos ver aqui que Jesus está nos ensinando é sobre a oração. Então, o primeiro é amadurecimento. E por meio do amadurecimento, nós podemos, então, compadecer-se daqueles que são ignorantes e daqueles que erram ainda. E a terceira lição que nós vemos aqui, que está lá no versículo 7, que diz: nos dias da sua carne, ou seja, nos dias que ele estava como homem na terra, nos dias em que ele caminhava entre os homens como ser humano, diz: tendo oferecido com forte clamor, lágrimas, orações e súplicas, a quem o podia livrar da morte. Jesus o tempo todo se mantinha orando, intercedendo, clamando, suplicando a Deus, porque somente Deus podia livrar. Somente Deus podia salvar. Somente Deus poderia curar as pessoas. E ele entendeu isso. Por isso, em todo o tempo da sua caminhada na terra, da sua jornada, do seu ministério aqui na terra, ele se colocava assim diante de Deus, orando, clamando, suplicando a Deus pela vida de todos os homens, de todos aqueles que estavam diante dele. E hoje nós temos um privilégio de poder, qualquer momento, aonde nós estivermos, se conectar com Deus e orar. E a melhor estratégia de guerra, a melhor coisa, a maior arma que nós podemos ter da parte de Deus são as nossas orações. Queridas, quantos testemunhos nós temos ouvido, visto por meio da oração? A oração muda qualquer ambiente, a começar dentro da gente. A oração muda a gente primeiro. Então, eu quero deixar para você, pergunte-se, eu tenho estado ativa no meu amadurecimento com Deus? E mais ainda, tem sido intencional o meu amadurecimento? Porque o meu amadurecimento não é para mim somente, mas é para beneficiar as outras pessoas. E foi isso que Jesus quis dizer aqui nessa palavra. E olha o que diz em Hebreus capítulo 4, no versículo 15. Porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes, foi ele tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado. Acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Olha que tremendo! O Senhor está aí pronto a qualquer momento que nós nos achegarmos a Ele. Amém? E o último versículo eu quero deixar com você para fortalecer ainda mais a tua convicção do teu chamado. O Senhor tem te chamado para orar. O Senhor tem te chamado para interceder nesse tempo pelos povos, pelas nações, pela nossa nação. O Senhor tem te chamado nesse tempo para interceder pela tua família. O Senhor tem te chamado nesse tempo para orar por aqueles que ainda estão ignorantes, por aqueles que ainda estão errando, por aqueles que ainda não amadureceram. O Senhor tem te chamado para isso, a mim e a você. E o último versículo que eu quero deixar no teu coração, que está lá no capítulo 6 de Hebreus, no versículo 9. Quanto a vós outros, todavia, o amados, estamos persuadidos das coisas que são melhores e pertencentes à salvação, ainda que falamos desta maneira. Porque Deus não é injusto para ficar esquecido do vosso trabalho e do amor que evidenciastes para com o seu nome, pois servistes e ainda servis aos santos. Desejamos, porém, continue cada um de vós mostrando até o fim a mesma diligência para a plena certeza da esperança. Glória a Deus.
Esta é a palavra do Senhor. Nós não precisamos de mais nada, minhas irmãs. Nós precisamos da palavra de Deus. Então, continue no seu chamado. Amém? Deus te abençoe. Um beijo no teu coração. Espero que possamos ter outros momentos juntas. Deus te abençoe.